Hoje nós vamos tentar falar aqui um pouco, dar um resumo e falar sobre a essência do chamado Bhagavad Gita, que é o livro base da literatura védica e importante para todo mundo que quer progredir na vida espiritual. Então, se alguém tiver algum aí, Bhagavad Gita, uma boa tradução, que tem de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Siddhar Maharaj. Eu estou com esse aqui, e tem comentário, tradução e comentário de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Gurudev, de Srila Bhaktivinoda Thakur e de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Então, esse Bhagavad Gita significa o canto de Bhagavan. Foi as instruções que Krishna cantou para Arjuna, que era seu amigo e parente, e também discípulo. Então isso aconteceu há mais de 5.000 anos, pouco antes dessa Kali Yuga, era de Kali começar, no campo sagrado de muito tempo, chamado Kurukshetra. Então nesse campo, fica no norte da Índia, teve essa grande batalha do Mahabharata em Kurukshetra, e lá nesse meio, antes de começar a batalha, no meio dos dois exércitos, é falado esse Bhagavad Gita. Então é uma literatura transcendental, veio das bocas de lótus do próprio Deus em pessoa, Bhagavan Sri Krishna, e é importante aproximar desse tipo de literatura com humor de reverência, respeito e reverência, também com devoção. A gente vê sem devoção, se alguém não gosta de uma coisa, não tem devoção para alguma coisa, ela tende a não estudar direito, sabe? Até mesmo no campo material. Alguém não gosta de uma coisa, ele não vai a fundo. Então, se alguém não tem devoção por esse Bhagavad Gita, por Krishna, nem mesmo o mínimo, então ele não vai conseguir harmonizar as aparentes contradições que tem nesse Gita. Ele não vai sentir interesse em aprofundar nesses ensinamentos, então certamente vai ter uma ideia deturpada das instruções dadas aqui. Isso acontece muito. Aqui esse tradução do Sri Gurudev. Outra coisa importante é que tem alguns que praticam no primeiro nível, Niskama Karma Yoga, outros Gyanis, outros Yogis, outros Bhakta. Então, se alguém quer uma tradução completa, ele vai ter que pegar a tradução de um devoto do mais alto nível, pratica devoção pura. Com esse tipo de comentarista, ele vai poder dar o significado completo. Então é necessário uma tradução de um verdadeiro devoto. Porque não devoto não vai conseguir compreender as palavras de Krishna. Deve ser aproximada com devoção. Então aqui eu separei alguns versos aqui, se alguém tiver algum Gita desses traduzido por esse que eu falei, pode acompanhar. O Bhagavad Gita são 18 capítulos. O primeiro 6 capítulos, o Gurudev fala que é tratado sobre Karma Yoga, os 3 tipos de Karma e principalmente Niskama Karma Yoga. Dentro dele também tem alguns versos que falam sobre Bhakti e alguns falam sobre Jnana, mas o principal que predomina é Niskama Karma Yoga. E algumas instruções servem para os 4 tipos de yogas também. Então, nos 6 próximos capítulos, 6 ao 12, é tratado de Bhakti Yoga. O Gurudev explica por quê. E nos 6 últimos, é tratado de Jnana Yoga.
predomina Jnana Yoga. Então por que Bhakti Yoga está nos 6, entre um e outro, ou seja, no meio? O Gurudev explica que assim como um tesouro, a parte preciosa do baú, ela fica dentro, mais escondido, no meio do baú, a parte mais preciosa de um baú. É a parte de cima, de baixo, e o tesouro está no meio. Assim também, Bhakti Yoga está guardado no meio do Bhagavad Gita. É o maior tesouro. Então Krishna mesmo explica. Nesse mesmo Bhagavad Gita nós vamos ver aqui como que Bhakti Yoga é o processo que mais satisfaz a Deus. Outra coisa importante, Arjuna é associado eterno de Krishna no mundo espiritual. Ele não pode ficar iludido por Maya, pela ilusão. Então por que aqui ele está falando como se estivesse iludido? Porque a energia de Krishna manifestou nele, para que ele pudesse atuar dessa maneira e Krishna pudesse dar instruções para a gente aqui nessa Kali Yuga, almas condicionadas. E Arjuna não precisa disso. Ele é Nityasiddha Parikaya, eterno associado de Krishna no mundo espiritual. Mas Krishna arranjou para esse tipo de ilusão entrar no coração de Arjuna, para que ele pudesse falar essa escritura, esses ensinamentos. Na verdade é para a gente. Então no começo Arjuna ficou iludido porque no exército oposto tinha até parente e alguns professores deles. E ele ia ter que matar esse grupo rival. Porque Krishna, quando vem, ele vem aniquila pessoas demoníacas, protege os devotos. Como os Kauravas estava perturbando muito os Pandavas, que era para ter ficado com o reino. Então o rei demoníaco favoreceu os filhos deles em vez de dar o reino para o Pandavas. Uma longa história, vou fazer um resumo. Então, para proteger Arjuna e os Pandavas e aniquilar o grupo oposto, Krishna vem, igual ele fala aqui no Bhagavad Gita, Jada Jada Hridharmas, Glanibhavati Bharata. Então por isso foi nesse meio do campo de batalha em Kurukshetra. Se alguém for lá hoje, tem o exato local onde esse Gita foi falado. Todos os lugares que aconteceu a batalha, está ali naquele campo. Hoje em dia pode se visitar. Então, vendo que Arjuna estava se lamentando pelos corpos dos parentes, dos professores que estavam no exército inimigo, das milhares e milhares de pessoas que estavam reunidas naquele campo, então ele começou a lamentar. Então Krishna começou a iluminar ele com conhecimento espiritual. Espiritual quer dizer do espírito, ou seja, da alma. Ele começou a falar a diferença sobre corpo e alma. Então aqui, no verso 20 do capítulo 2, no primeiro e no segundo ele dá algumas instruções sobre Varnashram Dharma, qual a obrigação dele como guerreiro Kshatriya, que era de lutar, etc. E depois já começa falando sobre a diferença da alma para o corpo. Então no capítulo 2, no verso 20, ele fala: a alma não nasce nem morre, nem é afetada pelo repetido crescimento e falecimento do corpo. Ela é não nascida, é eterna, e sempre existiu e sempre existirá. Apesar de ser muito antiga, tempo inimaginável, ela permanece sempre jovem. Quando o corpo é destruído, a alma não é aniquilada. Esse verso aqui é importante, nesse segundo capítulo, ele explica para Arjuna que, na verdade, ele vai matar o corpo, que ninguém ali vai ser morto na realidade. Por quê? Porque ninguém é o corpo. Nós somos almas espirituais. Então, o corpo nasce, envelhece e morre, mas a alma continua jovem, continua pura. Então, a alma nunca sai desse estado dela, de acordo com as fases do corpo e até da morte. Ela sempre permanece, ela sempre pura. A gente agora não consegue ver ela, porque está coberto pelo corpo sutil, ego, mente e intelecto, e o corpo grosseiro.
Mas se a gente pratica a vida espiritual, a gente aos poucos começa a perceber que dentro existe uma alma, vai conectando com o nosso ser puro e conectando com Krishna. Então aí a gente pode entender, não só teoricamente, mas perceber, viver, vivenciar isso. Então Krishna começa explicando isso, que o corpo nunca morre, a alma nunca morre, o corpo nunca vive. Cedo ou tarde o corpo vai ter que, a alma vai ter que deixar esse corpo. Então, no próximo verso 21 ele fala, Arjuna, como a pessoa que sabe, que conhece a alma como sendo eterna, sem, não nascida, imutável, indestrutível, matar alguém ou causar que qualquer um seja morto, assim ele começou a dissipar a ilusão de Arjuna. Então aqui no capítulo 2 também, no verso 47, ele começa a falar sobre Niskama Karma. Niskama Karma quer dizer alguma atividade que a pessoa faz e oferece o fruto daquela atividade para Deus. Niskama quer dizer ela não tem desejo pelo fruto. O karma quer dizer ação. Quando a pessoa faz alguma atividade sem desejar pelos frutos, por exemplo, ela pode pensar, eu quero ajudar alguém, eu vou abrir algum hospital, ou vou manter a minha família, porque isso está nas escrituras, é meu dever fazer isso, mas eu não vou querer nada em troca, ou seja, não quero nada material em troca, eu vou fazer como oferenda para Deus. Então isso chama Niskama Karma Yoga. Por que Yoga? Porque ali ela está tendo uma conexão, mesmo sendo indireta, com Deus. E ela vai entregar o fruto do que ela fez para Deus. Então por isso chamado de divindade. Sem devoção ninguém vai trabalhar para oferecer o fruto para Deus. Então esse é o começo de Bhakti Yoga, na verdade. Um pouco de devoção é misturado com karma, que ela não vai fazer nenhuma ação direta para Krishna. Se alguém trabalha ou faz alguma ação direto para Krishna, servindo Krishna, então já não é mais Niskama Karma Yoga, é Bhakti Yoga. Então, Niskama Karma, ela age no mundo, para as pessoas do mundo, mas não tem interesse pelo resultado daquela atividade, ela vai entregar para Deus. Então, porque tem um pouco de devoção, aquilo vai purificar ela. Então, basicamente, isso fala nos 6 primeiros capítulos sobre Niskama Karma Yoga, processo de purificação através de agir sem desejar os frutos. Se alguém faz alguma coisa desejando fruto, aquilo não é yoga. Aquilo ela vai, o máximo que ela vai conseguir é fazer karma bom. Ela não vai conseguir progredir na devoção, chamado Sakama Karma. Então a gente rejeita, o praticante espiritual rejeita qualquer atividade que traz escravidão. Qualquer atividade que ele deseja pelos frutos traz escravidão no mundo material. Ele rejeita isso. Também é falado como o praticante espiritual deve se libertar do maior inimigo, que é a luxúria. E aqui no verso 40 do capítulo 3, Krishna fala: os sentidos, a mente e a inteligência são a morada, os lugares desta luxúria. Através deles, a luxúria cobre o conhecimento da entidade viva, da alma, completamente o ilude. O Gurudev fala que é só porque a gente tem desejo de desfrutar do sexo oposto é que a gente está nesse mundo. E se alguém vence isso, então ali a ilusão começa a se afastar, daí começa a perceber que é a alma, que não é o corpo. Porque quem vai desfrutar é o corpo. E isso é chamado de luxúria. Então aqui Krishna fala que é essa luxúria que cobre o conhecimento da entidade viva, que ela não consegue perceber, discernir o que é matéria e o que é espírito. Ela não consegue vivenciar o espírito. E essa luxúria o ilude. Então isso é Maya. Então isso serve para os 3 tipos de yoga, que vai falar no Bhagavad Gita.
pessoa deve cultivar a devoção e através disso ela vai renunciando os objetos e pessoas mundanas. E também vai obtendo conhecimento transcendental. Isso serve para todos os tipos de yoga. Então aqui, já no 6, no último da primeira parte, Krishna fala a Arjuna: o homem deve se liberar a si mesmo do mundo material através de desapego mental e não permitir que a mente o degrade, porque a mente é simultaneamente o melhor amigo e o melhor inimigo, maior inimigo. Outra dica que Krishna dá para todos os tipos de yoga também serve, que a mente está sempre tentando distrair a gente, enganar a gente. Até aqui em português fala mente, a mente mente. Ela tem impressões de várias vidas passadas, às vezes vem pensamento que a gente nem sabe de onde que são de vidas passadas. Então isso tudo atrapalha o nosso caminho espiritual. Só vem coisa mundana na mente, porque a mente é material. A maioria das coisas que vem é mundana, está impregnado no nosso campo sutil. Então aqui Krishna dá outra dica importante: deve se liberar através do desapego mental. O que é isso? A pessoa deve entender que o campo, o corpo e a mente é o campo. O conhecedor do campo é a alma. Então, praticando algum processo de devoção, ela vai começar a entender, vivenciar que a alma está observando a mente. Ele está entendendo que a mente não faz parte do real ser, puro ser dela. Então, ele vai desapegar da mente. Ela vai desapegar como? Ela vai empregar os sentidos em Deus, falar sobre Deus, escutar sobre Deus. E aí automaticamente esses pensamentos mundanos vão indo embora. Então isso é desapego mental, vai desapegar de tudo de desejo de desfrute que vier na mente. E se alguém age de acordo com o ditado da mente, tudo que ele quer fazer, ela vai acabar se enrolando no karma. Ela não vai praticar nem o começo da vida espiritual, nem esse Niskama Karma Yoga, que é falado nos 6 primeiros capítulos. E no próximo, nos versos 6, capítulo 6, aquela entidade viva que conquistou sua mente, a mente é seu amigo, mas aquele que não conquistou os sentidos, sua mente trabalha contra ele justo como inimigo. Ou seja, os sentidos é importante aqui, porque vem primeiro na mente, depois a gente age com o corpo. Então, se alguém domina os sentidos, servindo Krishna de alguma forma, então a mente não vai poder mais impulsionar ele a fazer tal coisa. Essas duas coisas são importantes. Empregar a mente e os sentidos no serviço a Deus. E aí tem a possibilidade da mente gradualmente ser controlada. E aí os sentidos não vão agir mais para desfrute. E aí a mente vai agir como nosso amigo, não como inimigo. Então isso fala tudo nos 6 primeiros capítulos. Então aqui no meio, Bhakti Yoga. No 6 ainda, Krishna fala que aquele yogi que se esforça com grande esforço para ficar livre, ele fica livre de todos os pecados após vários nascimentos e depois se torna perfeito. E então alcança destino supremo. Então, aquele que tenta, se esforça nesse caminho de Bhakti, seja Niskama Karma Yoga, Jnana Yoga ou Bhakti Yoga, ele se torna livre de pecado, ou seja, liberado, e gradualmente atinge o destino supremo. E aqui ele fala também que aquele que adora a forma de Paramatma é considerado superior ao asceta. E também superior àquele que adora o aspecto impessoal do Supremo. Capítulo 7 trata de Bhakti Yoga. Já aqui no verso 28, Krishna continua instruindo Arjuna. Aquelas pessoas piedosas, porém,
cujos pecados têm sido erradicados se tornam livres da ilusão de dualidade, tais quais felicidade e miséria, e engaja em me adorar com firme determinação. Então aqui Krishna fala, aquelas pessoas piedosas, ou seja, aquelas que praticaram algum tipo de yoga preliminar, igual Niskama Karma Yoga, que os pecados já foram erradicados, essa pessoa engaja em adorar Krishna com firme determinação. Então a gente, muitas vezes, a gente passa por processos preliminares para praticar a devoção pura. E aí, quando a gente se torna livre de pecado, a gente pode engajar em adorar Krishna. Mas alguém pode pensar, então, eu tenho que praticar esses outros tipos? A resposta aqui é não. Nossos acharyas têm comentado. Por quê? Que nessa Kali Yuga, essas outras práticas de Niskama Karma é muito difícil ser executado perfeitamente. Se não for executado perfeitamente, não dá o fruto. Enquanto Bhakti Yoga, mesmo imperfeitamente, ele vai dar o fruto. Na verdade, quem dá o fruto das outras yoga é o pouquinho de devoção que tem naquelas atividades, não a atividade em si. Sem a devoção, eles não têm poder para dar nada. Então, por isso que Bhakti Yoga é o processo mais completo e autorizado para essa era. Os outros processos, como se fosse pegar um elevador. Se alguém pode ir para o terceiro andar de elevador direto, para que ela vai pegar o primeiro? O elevador vai parar no primeiro, ficar várias vidas no segundo. Então, esses processos são tipo estágio de Bhakti. O Bhakti Yoga, apesar de ser o último, ele não precisa da pessoa ser qualificada, primeiro passar por todos antes. Se ela tiver um pouquinho de fé, ela pode começar a praticar Bhakti Yoga e o resultado vai vir mais rápido do que qualquer outro processo. Muito mais rápido. E o perigo é bem menor. Então, Krishna fala tudo isso aqui no meio do capítulo 6 ao 12. Ele explica que dentro de vários yogis, talvez um me conhece de verdade. Dentro desses que conhece de verdade, talvez um se torne meu devoto. Ou seja, de vários adoradores, é muito raro encontrar um devoto. Aí, se alguém performa Bhakti, ele pode se tornar devoto com menos dificuldades que os outros processos. Aqui Krishna fala também, muitos pensam que qualquer processo vai levar para o mesmo destino. Então, para acabar com essa dúvida, Krishna fala no verso 25, capítulo 9. Aqueles que adoram os semideuses vão para os planetas semideuses, celestiais. Aqueles que adoram os antepassados vão aos planetas dos antepassados. Aqueles que adoram espíritos vão para o planeta dos espíritos, fantasmas. Aqueles que me adoram vai vir até mim. Então, não é que todo mundo vai para o mesmo lugar, não. Pode ser que o destino último de toda entidade viva é o mundo espiritual, é Krishna. Mas de acordo com o processo, ela vai ter que passar por vários lugares. E não é certo que ela vai chegar lá. Enquanto ela não praticar devoção a Deus, ela não vai para o mundo espiritual. Então aqui Krishna fala, aqueles que adoram semideuses, eles não vão vir até mim, eles vão para esses semideuses. Que adora fantasma vai para esses fantasmas, espíritos. Aquele que me adora vem até mim. Então, cada tipo de praticante consegue um destino. A Terra é o lugar onde vai ver isso. Ela pode descer os planetas inferiores ou superiores. E ela pode começar a vida de servidão a Deus. Aí é fora do mundo material, mundo espiritual. E aí sim ela está liberada, nascimento e morte. A gente vê até mesmo Brahma, mais elevado ser no mundo material, os yogis que moram nos planetas elevados, um dia eles têm que morrer, entrar dentro de Vishnu. Na dissolução, aniquilação, devastação universal, todas as entidades vivas entram no corpo de Vishnu. Só depois de milhares de anos elas voltam. Então nada é eterno, nem mesmo os yogis, igual
Sananda, Sanat Kumara, ou os 9 Yogindas, grandes yogis. Até eles têm que morrer um dia. Um devoto que pratica Bhakti, ele não deseja nenhum planeta nesse mundo material, ele deseja servir Krishna no mundo espiritual, onde não tem dia, noite, nada. É sempre reluzente, sempre eterno. Ele não tem que morrer hora nenhuma. Então isso é falado nos 6 capítulos aqui no meio. E por último ele trata de Jnana, Yoga. Existem vários tipos de conhecimento. Jnana quer dizer conhecimento. Jnana Yoga, que ele fala sobre as pessoas, características daqueles que são demoníacos, o que eles comem, o que eles falam, como eles pensam, e as pessoas divinas. Até caridade nos 3 modos materiais, paixão, bondade e ignorância, quando a gente vai fazer doação para alguém, para quem que deve ser dado, qual o sentimento, etc. Tudo é falado nos últimos. Então a gente vê Jnana, significa conhecimento, mas Jnana tem vários tipos de conhecimento. Conhecimento sobre Paramatma, conhecimento sobre o aspecto impessoal de Deus, conhecimento sobre Bhagavan, Deus em pessoas. São 3 aspectos de Krishna que a gente pode ver Deus. Então o primeiro é impessoal. Como explicou nos outros vídeos, a pessoa pensa que Deus não existe, que existe é só uma energia, uma luz. Esse conhecimento impessoal e o conhecimento Paramatma, da super-alma que está no coração das entidades vivas, no mundo material, são todos relacionados com o mundo material. Eles não são